Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição Nosso Alcance Mais Online. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem. A nossa expectativa é grande para que essa série de mensagens alcance seu coração. No mês de setembro nós damos continuidade à nossa série de mensagens Uma Fé para o Dia a Dia. Deus abençoe. Oi gente, estou aqui para fazer agora o nosso momento de dízimos e ofertas e eu quero ler um texto da palavra que está lá no livro de Atos, no capítulo 20, vamos ler o versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso aqui, aos líderes da igreja de Éfeso, e isso chega até nós ressignificando o nosso salário, ressignificando o fruto do nosso trabalho. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que o fruto do nosso trabalho, o seu salário, ele não serve apenas para que as suas necessidades sejam supridas, ele não serve para que você simplesmente enriqueça. Não, o fruto do nosso trabalho, o nosso salário, ele serve para que o reino de Deus seja edificado e para que pessoas sejam abençoadas. E a alegria vem disso. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que o próprio Senhor Jesus nos ensina que mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que dá, ao invés daquele que recebe. Então, o motivo do nosso trabalho, o motivo pelo que nós trabalhamos, o nosso salário, ele é ressignificado aqui e juntos nós fazemos com que o reino de Deus seja expandido, pessoas sejam alcançadas e a igreja avance. Tudo isso através da minha e da sua contribuição. Nesse momento, nós podemos ressignificar o nosso salário e fazer com que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. E o fruto da nossa alegria vai vir desse lugar. Nesse momento está aparecendo aí o número das nossas contas, o nosso Pix, para que você faça isso de maneira segura e de maneira bem rápida. Eu quero orar por você, vamos consagrar esse momento, amém? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer porque podemos ofertar, podemos dizimar na tua casa. Eu oro para que a bênção chegue agora a essas pessoas que estão nos assistindo, que o fruto do nosso trabalho, o nosso salário, ele seja ressignificado quando a gente entende que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Por isso, o teu reino é expandido através das nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder estar compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagem, a fé para o dia a dia. E hoje eu gostaria de compartilhar o tema de uma fé aprovada, onde a nossa fé é colocada em prova, é onde nós passamos e a nossa fé, então, ela é aprovada. Eu gostaria, antes de entrar na palavra do Senhor, eu gostaria de que a gente pudesse fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos conduza a entender e também a viver a sua palavra. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor fale, Senhor, através da minha vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que realmente nesse tempo o meu eu, ele diminua, mas a tua vontade, o teu querer, a tua palavra, ela realmente resplandeça. Eu te peço, Senhor, que de nenhuma maneira eu possa te atrapalhar naquilo que o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor quer fazer. Então eu te peço, Espírito Santo, toma conta de tudo que nós vamos falar, de tudo que vai acontecer. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já gostaria de começar essa palavra trazendo uma frase do Senhor Jesus que está ali, uma frase não, né, mas um texto, né, do Senhor Jesus que está ali em João, capítulo 16, verso 33. O Senhor Jesus vai dizer assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Algo que vemos no mundo e na humanidade é que isso que Jesus disse é uma verdade. Todos nós, sem exceção, passaremos por aflições, passaremos
por problemas, passaremos por desafios. Quando a gente ainda traz para o nosso dia a dia, como é o tema desse mês, uma fé para o dia a dia, todos os dias nós somos desafiados, todos os dias há uma aprovação, há algo que nós vamos passar para ser aprovado. Todos os dias nós temos um desafio, passamos por momentos alegres, difíceis, muitas vezes momentos tristes, e isso faz parte do nosso cotidiano. E é maravilhoso a gente entender isso, porque o próprio Senhor Jesus, aqui falando aos seus discípulos, mas trazendo para a nossa vida, ele nos alertou acerca disso. Ele fala, olha, vocês passarão por aflições, mas eu acho maravilhosa a segunda parte que diz, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Porém, Jesus aqui está falando para mim e para você, olha, tenham coragem. Ou seja, eu já venci isso que vocês estão passando. Quando nós aplicamos, quando nós apoiamos a nossa fé em Cristo Jesus, então eu e você também vamos vencer. Precisamos entender que foi nos dado uma graça capacitadora para passarmos por isso. Nós vencemos não porque nós somos fortes, nós vencemos porque Jesus já venceu. E eu quero trazer aqui essa ênfase, esse destaque de nós passarmos por dificuldades e problemas. Jesus afirma que passaríamos, que não só passaríamos, mas que nós vamos passar dia a dia até a sua volta, nós vamos passar por problemas. Eu gostaria de falar uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz assim, a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual ou uma colônia de férias. Antes, é um campo de batalha. Ou seja, a vida cristã ela é feita de desafios, ela é feita, muitas vezes de adversidades ou problemas. Então nós precisamos entender que nós estamos realmente num campo de batalha, nós não estamos numa colônia de férias, em um lugar confortável, Nós precisamos ter esse entendimento. Como eu usei a frase do Senhor Jesus, que nós passaríamos por aflições. E o que eu quero até mesmo falar, o apóstolo Paulo aqui vai dizer a nós, em Atos capítulo 14, verso 22, o apóstolo Paulo vai falar assim, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Porém, precisamos entender que Cristo já venceu o mundo e nós, através da fé em Cristo, também venceremos porque Ele já venceu. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele se depara com esse momento que ele está falando aqui, permaneçam firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é a respeito dele, mas é lembrando do que Jesus falou ali em João. Olha, ele já venceu, ele já derrotou, Jesus já triunfou sobre a morte, sobre o pecado. Então, uma vez que estamos nele, nós também venceremos. Por isso que o apóstolo fala, permaneçam firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa passar pelo reino de Deus. Uma outra fala do apóstolo Paulo é que essa leve e momentânea tribulação que estamos passando trará ainda maior peso de glória ao nome de Cristo. Então, quando nós temos esse entendimento, que a nossa fé deve estar apoiada naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é, nós vamos passar por essas provações, nós vamos vencer essas provações. E repito, não porque somos fortes, mas porque Cristo já venceu. Eu gostaria que você anotasse uma frase. Todo cristão irá passar por provações, porém devemos pela fé perseverar, porque Cristo já venceu. Ou seja, todos nós vamos passar por desafios, mas nós devemos perseverar, nós devemos nos manter firmes. Por quê? Porque Cristo já venceu. Eu gostaria de ler com vocês o texto base, então, dessa palavra, que está ali em Tiago 1, eu vou ler o verso 2 e o verso 3. O texto diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação
da fé que vocês têm produz perseverança. O contexto aqui que Tiago escreve essa carta, ele escreve ali aos cristãos, judeus, porque eles estavam passando por várias tribulações, Tribulações ali como perseguição, tribulações ali como pobreza, extrema pobreza, tribulações aonde os ricos, os mais ricos, estavam ali abusando dos mais pobres, E ali nesse contexto, alguns ali, muitos ali estavam voltando ao velho estilo de se viver, às velhas práticas. Com isso, Tiago escreve então essa carta, incentivando aos cristãos a permanecerem firmes. Como já citei aqui, vou citar novamente, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que, assim como o Antigo Testamento tem ali o livro de Provérbios, Tiago, ele seria como Provérbios do Novo Testamento, onde nós temos ali várias instruções, nós temos várias direções de aplicações para o nosso dia a dia da palavra de Deus. Então, Tiago, como eu falei, Tiago escreve essa carta incentivando aos cristãos a permanecer firmes, a não serem somente ouvintes, mas praticantes e terem uma fé viva. E nós também somos chamados a ter essa fé viva e não somente ouvintes da palavra de Deus, mas uma fé viva que vive em meio, que passa, pelas adversidades. Essa fé viva que nos mantém, que nos sustenta a passar por dias difíceis. Eu gostaria já de entrar no primeiro ponto dessa palavra, eu gostaria de reler ali Tiago, então, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, o primeiro ponto da palavra, é alegria em meio à provação. E a pergunta é, será que nós podemos ter alegria em meio à provação? Será que nós conseguimos encontrar, um lugar de alegria em meio à provação? E a gente vai decorrer aqui o texto aqui e a gente vai ver que é possível sim ter alegria em meio à provação quando nós mudamos a nossa maneira de enxergar as provações. O texto diz assim: meus irmãos, tenho por motivo grande alegria o fato de passar por várias provações. É interessante porque o texto não fala somente de alegria, mas de grande alegria o fato de passar por várias provações. Outra coisa interessante aqui no texto é que o texto não fala de uma provação, não fala, olha, tenha alegria por passar por uma provação, mas de várias provações. Ou seja, a palavra de Deus já é bem explícita, falando que nós vamos passar por diversas provações. E a pergunta é, como podemos nos alegrar em meio a várias provações? O texto não diz que nós devemos nos alegrar pelos problemas, ou seja, eu estou enfrentando um problema, estou passando uma dificuldade, nossa, que legal, estou passando por dificuldade. Não é isso que o texto diz, mas o texto diz que se estamos passando por alguma dificuldade, alguma provação, alguma adversidade, nós devemos nos alegrar, porque se mantivermos firmes a nossa fé, então seremos aprovados, e uma vez aprovados, a nossa perseverança ela aumenta. É isso, na verdade, que nos traz motivos de alegria. Se nós entendermos que nós estamos passando por uma aprovação e nós passamos pelaquela aprovação, então nós somos aprovados, e quando nós somos aprovados, a nossa esperança, a nossa fé, ela aumenta. E isso traz um maior peso de glória ao nome de Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer uma ilustração usando um exemplo do apóstolo Pedro, quando ele é então, a primeira vez que ele é preso, ele é açoitado e ele tem uma frase que é muito impactante, que pelo menos é muito impactante na minha vida. Eu gostaria de ler então 2 textos com vocês. O primeiro está ali em João, capítulo 15, verso 20. Na verdade, aqui são as palavras do Senhor Jesus alertando os seus discípulos que eles passariam por perseguição, por provações. E o texto diz assim: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor.
Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus está aqui advertindo os seus discípulos, falando: olha, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Assim como me prenderam, vão prender vocês. E é interessante porque Jesus não está ali dando: olha, talvez vai acontecer. Olha, pode ser que aconteça. E se talvez essa situação aconteça, vocês devem agir assim. Não, Jesus está afirmando: olha, vai acontecer. Algo que eu e você precisamos entender na palavra de Deus e ter isso realmente no nosso coração, que provações fazem parte, né, do dia a dia das pessoas, não só do cristão, mas das pessoas. Não é algo que, se acontecer, é algo que vai acontecer. Então o Senhor Jesus está aqui alertando os seus discípulos, falando: olha, vocês vão passar por isso, né? Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês. E olha o que diz aqui em Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem mais no nome de Jesus, os soltaram. Então o apóstolo Pedro e os discípulos aqui são presos, e eles são açoitados, e logo após, os líderes aqui do Sinédrio soltam, os discípulos, mas advertindo: olha, vocês não podem mais falar sobre Jesus. E olha o que acontece aqui no verso 41, E eles, se retirando do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ou seja, o apóstolo Pedro, os discípulos, eles saem alegres do Sinédrio após ter sido açoitados, após ter sido presos, porque eles sofreram pelo nome de Cristo Jesus. Mas é interessante a gente fazer uma análise aqui. Por quê? Porque eles não estão alegres porque eles foram presos. Na verdade, eu acredito nisso, é como se o apóstolo Pedro tivesse lembrado das palavras de Jesus, falando: olha, vocês vão passar por isso. Olha, da mesma maneira como me perseguiram, vocês vão passar por perseguição, vocês vão passar por afronta, vocês vão ser açoitados. E quando eles estão vivendo esse momento, então eles lembram da palavra do Senhor Jesus. E na verdade, o que eu acredito é que eles se alegram por estarem vivendo aquilo que Jesus falou que eles viveriam. Ou seja, eles se alegram por estarem no caminho certo, por estarem ali na direção correta. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não devemos nos alegrar pelo problema, pela provação, mas se estamos passando pela provação, nós devemos nos alegrar porque aquela aprovação, naquela aprovação nós seremos aprovados. Ou seja, isso deve trazer alegria ao nosso coração, pelo fato de estarmos vivendo aquilo que o Senhor Jesus disse que viveríamos. Assim como os discípulos passaram por provações, nós também estamos passando por provação. Mas lembra do que Jesus falou: olha, tenham ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, se estamos passando por essa situação, nós devemos nos apegar firmemente à palavra de Deus e nos alegrar, sabendo que aquela provação, ela irá passar. Aquele tempo irá passar. A palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas há um dia de alegria, há uma hora de esperança, há um momento onde nós nos alegraremos. Ou seja, se estamos passando por uma provação, agora em Cristo Jesus nós temos uma certeza do quê? Do que passaremos por aquilo. Porque nós realmente viveremos, vamos vencer sobre aquilo. E eu e você precisamos ter a nossa fé, então, firmada nisso. Assim como o apóstolo Pedro, passou por aquela situação, ele se alegrou em relação àquilo, eu e você também devemos nos alegrar diante das provações. Ou seja, quando mudamos a nossa ótica, nós vamos entender que realmente é possível ter alegria em meio a provações. E a pergunta que fica para mim e para você é: como que nós temos olhado para as provações? Como nós temos olhado para as provações? Será que nós olhamos para as provações como algo ruim ou como algo que pode nos promover? Quando uma situação se levanta diante de nós, será que colocamos a nossa fé em prática ou sucumbimos em meio aos problemas?
Quando nós estamos diante de uma provação, de uma dificuldade, será que nós olhamos isso como algo onde nós colocamos a nossa fé em prática, falando, não, agora é hora de exercer fé, é hora de acreditar, é hora realmente de pôr a minha fé em prática? Ou será que nós nos deixamos ser sucumbidos pelos problemas que passamos? Eu gostaria de falar sobre o segundo ponto dessa palavra, que é uma fé que é aprovada. O texto de Tiago 1, verso 3 vai dizer assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso, a aprovação da fé. Como assim, né? Essa fé ser aprovada, o que seria, né, a aprovação da fé? E quando olhamos para esse texto, né, como eu falei, né, surge essa pergunta, né, o que seria a aprovação da fé? Precisamos entender que fé é convicção, é certeza. Fé, ela não é um sentimento. Fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza. A fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Vou te dar um exemplo. É como se eu falasse, de repente, para minha filha, né, que eu vou comprar um presente para ela. Ela não está vendo aquele presente, mas ela se alegra, ela tem certeza que aquele presente vai chegar. Por quê? Porque ela confia em mim. Ela tem certeza que a minha palavra vai se cumprir, porque ela tem confiança em mim. Então, fé é isso, ela não é um sentimento, mas ela é uma certeza. Então, quando o texto fala sobre a aprovação da fé, é algo que vem para mostrar se estamos convictos em relação àquilo, se estamos convictos em relação realmente do que estamos vivendo. Se a nossa fé, ela é realmente uma fé convicta. E eu gostaria de usar um exemplo, uma ilustração, que está ali em Mateus capítulo 4, verso 1. Aqui vai falar sobre aonde Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, para que colocar as convicções de Jesus à prova. E o texto diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu só gostaria de falar sobre a diferença entre provação e tentação. A provação são testes da fé dados a fim de desenvolver a perseverança, a perseverança um caráter maduro cristão. Ou seja, a provação é um teste a fim de desenvolver um caráter maduro cristão. A tentação é algo que surge da nossa própria inclinação para o pecado. Então, quando a gente olha esse texto, algo que nós devemos ter muito claro, né, que Jesus, ele não tinha inclinação para o pecado. Jesus, ele não foi concebido no pecado. Logo, o Espírito Santo, ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, essa tentação, essa provação que Jesus passa, ela é uma tentação externa, porque não há pecado em Cristo Jesus, não há pecado em Jesus, logo ele não pode ser tentado, né? Diferente de nós, que fomos concebidos no pecado, né? E muitas vezes somos inclinados às nossas tentações. Então, só para ficar bem claro, né? Por isso que o texto diz, né, que para ser tentado pelo diabo, logo essa provação de Jesus, ela vem de uma forma externa e não interna como nós. Então, eu gostaria de ler o texto com vocês, mais um pouco do texto com vocês. Então, o tentador se aproximou de Jesus e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu:
também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E também tem a terceira parte que o diabo mostra todo o reino e fala para que Jesus o adorasse, e Jesus também responde através da palavra de Deus. A palavra diz, está escrito, somente adorarás o Senhor, o seu Deus, e nada mais. Então o diabo vem tentar colocar as convicções de Jesus em xeque. Olha, se você é filho de Deus, faça isso. Olha, se você é filho de Deus, se jogue daqui. Olha, se você me adorar, eu posso te dar tudo isso que os teus olhos estão contemplando. Ou seja, essa provação, essa tentação de Satanás a Cristo Jesus, vem para colocar as suas convicções em xeque. Porém, Jesus, com a sua convicção inabalável, responde ao diabo com a palavra de Deus, com a palavra. E repare que o diabo, na segunda investida, também usa a palavra. Porém, Jesus agora, ele traz toda a palavra de Deus para refutar aquilo que o diabo diz, que ele fala assim, olha, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que você não tropece em pedra alguma. E é maravilhosa a resposta de Jesus, porque Jesus fala assim, porém, também está escrito, não tentará o Senhor o seu Deus. E queridos, aqui fica uma advertência muito grande para mim e para você, onde nós devemos basear a nossa fé em toda a palavra de Deus. Quando nós nos baseamos somente numa porção ou somente em algo que nos é conveniente, nós corremos o risco de sucumbir quando chegam as provações. Porém, quando nós temos a nossa fé firmada em toda a palavra de Deus, nós conseguimos, assim como o Senhor Jesus fala, olha, realmente a palavra de Deus diz isso, mas também diz isso. E nós então temos a nossa fé firmada em toda a palavra de Deus. Nós não corremos o risco, é lógico que Jesus aqui não correu nenhum tipo de risco, Jesus era muito convicto na sua fé, mas nós não corremos o risco de sermos então reprovados na nossa fé, porque estamos firmados em toda a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que, assim como o Senhor Jesus foi levado ao Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, nós também passamos por essas provações. E nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, basear a nossa vida através da palavra de Deus. Diante de dificuldades e desafios, nós devemos olhar para a palavra de Deus e é ela que vai nos sustentar. Com isso, a pergunta que vem é, quando estamos passando por tempos e desafios, como agimos? Nos firmamos naquilo que cremos ou negociamos? É interessante porque a terceira aprovação de Satanás é, olha tudo isso à sua frente. Se você me adorar, se você somente dobrar os seus joelhos e me adorar, eu te dou tudo isso. E muitas vezes, diante de circunstâncias e desafios, qual é a nossa posição? Será que nós permanecemos firmes como o Senhor Jesus permaneceu firme, falando, olha, está escrito, somente a Deus nós devemos adorar? Ou será que nós muitas vezes negociamos diante de circunstâncias e desafios? Trazendo para um exemplo financeiro, será que muitas vezes diante de um problema financeiro que às vezes estamos enfrentando, será que nós permanecemos firmes acreditando que o Senhor vai trazer provisão, que o Senhor pode nos tirar daquele lugar? Ou às vezes sucumbimos ali, se eu fizer um caixa 2 aqui, ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Como agimos diante de desafios que passamos? Situações muitas vezes se levantam, porém precisamos nos apegar com firmeza à palavra de Deus para resistir os dias difíceis, que vêm para provar a nossa fé. Por isso Tiago diz, não sejam ouvintes, mas sim praticantes. Anote isso, queridos. Provações não surgem para nos derrubar, surgem para nos aprovar. Queridos, olha que maravilhoso isso quando nós entendemos. Provações não vêm para nos derrubar, mas sim para nos aprovar. Eu gostaria de falar sobre o terceiro ponto dessa palavra. Uma fé aprovada se apoia na palavra de Deus.
É o exemplo que eu dei ali no segundo ponto, né? Jesus, ele refutou, né, as provações, as tentações ali de Satanás através da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mateus, capítulo 4, verso 11, diz assim, é a continuação do texto que a gente leu ali quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. O texto continua dizendo assim no verso 11: com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando fazemos um paralelo aqui com esses dois textos, onde Tiago diz que nós devemos permanecer firmes, perseverar na provação, onde nós recebemos a coroa da vida, ou seja, a recompensa. Quando olhamos Mateus aqui em Jesus, onde ele é aprovado, o texto diz que Satanás se retira e logo os anjos vêm para os servir. Precisamos entender que a provação não vem como um castigo de Deus para nós. A aprovação vem para fortalecer e expandir mais ainda a nossa fé. Porém, só há uma maneira de vencer a aprovação, e é através da graça. Eu e você não temos força, nós não conseguimos, nós não temos capacidade de vencer a aprovação. É entender, como eu falei lá no começo da palavra, que Jesus já venceu. É através da graça, é através daquilo que Jesus fez que nós vamos conseguir passar pela aprovação. Mas é também através da palavra de Deus, sendo sustentado pela Bíblia, sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. A graça é um presente que recebemos da palavra de Deus. Jesus disse: vocês passarão por tribulações, porém eu venci o mundo. A chave para vencer na provação é saber que Jesus já venceu por mim. Olha que exemplo maravilhoso. Passar pela provação com Jesus é o mesmo que entrar em um jogo com um placar garantido. Queridos, olha que maravilhoso isso. Passar pela provação com Jesus é a mesma coisa que nós entrarmos num jogo de futebol, né, e a gente já entrar com 20 gols de vantagem. É saber que a vitória já é garantida. Para vencermos a provação, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Precisamos aplicar a palavra de Deus em nós. Eu gostaria de dar um exemplo do profeta Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. O texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque está passando por um cenário totalmente contraditório, totalmente, de provação, de tribulação, falando, olha, mesmo que todas essas coisas ruins estejam acontecendo, eu vou me alegrar no Senhor. E o que isso quer dizer? Quando eu confio em Deus e na sua palavra, mesmo em meio a provações, eu consigo achar um lugar de alegria. Queridos, quando eu e você confiamos em Deus, a nossa fé convicta está em Deus, mesmo em meio de tribulações, eu e você conseguimos achar um lugar de alegria, porque como eu falei, a provação não é para nos matar, a provação é para que nós venhamos ser aprovados, nós venhamos exercer fé, confiança em Deus, declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu e você, em meio a provações, precisamos colocar a nossa fé em prática e declarar a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Se Deus disse, nada pode parar a palavra de Deus. Queridos, olha que maravilhoso isso. Se Deus disse, assim como o Senhor Jesus disse, olha, eu já venci o mundo, se vocês permanecerem em mim, se nós entendemos isso, que a graça, ela nos capacita, ela nos educa, ela nos traz realmente uma força. Se Deus disse, nada pode nos parar, nós podemos vencer. É lógico que a nossa ótica, ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada, porque nós muitas vezes temos uma visão somente terrena.
E o apóstolo Paulo nos adverte isso, falando, olha, se a sua esperança é somente para as coisas dessa terra, então nós somos os mais miseráveis. Queridos, nós precisamos entender que tudo que nós estamos passando aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados, porque Cristo vai buscar uma igreja santa. O que nos espera, a recompensa que nós vamos receber de Cristo Jesus não é somente para essa terra. A nossa real recompensa é a vida eterna, é aquilo que nos aguarda, a vida eterna, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais provação, sabe, não haverá mais dificuldade, não haverá mais doença. É isso que nos aguarda. Então, quando nós temos a nossa esperança, o nosso olhar para isso, então nós confiamos na palavra de Deus e nós sabemos que esse tempo que estamos aqui, essa provação que estamos aqui, ela vai passar, porque Ele disse, e Ele vai cumprir a sua palavra, Ele disse que Ele virá buscar a sua igreja. E eu e você precisamos estar preparados para viver esse grandioso dia. Ou seja, queridos, precisamos confiar em Deus. Deus não nos dá uma prova maior do que podemos suportar. Queridos, a palavra de Deus nos garante isso. Se estamos passando por essa situação, nós precisamos entender que tem graça disponível para que a gente passe por essa situação. Precisamos crer que em meio à provação, em meio à prova que Ele nos dá, Ele mesmo nos sustenta a passar por ela. A palavra de Deus diz que Ele já venceu, então eu preciso crer nisso e eu preciso acreditar nisso. Tiago, eu quero concluir. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu e você somos chamados a viver uma fé viva e não somente uma fé de palavras vãs, não, mas uma fé viva, uma fé de atitude, uma fé que realmente resplandece a glória de Deus. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Precisamos entender que a obra é um fruto da nossa fé. A forma como nós passamos, queridos, pelas adversidades, vão revelar a nossa fé, a nossa confiança, a certeza que temos. Então anote isso. Uma fé viva é evidenciada por obras, e obras que glorificam o nome de Jesus. Queridos, uma fé viva, ela é evidenciada por obras, e essas obras, elas trazem glória ao nome de Cristo Jesus. Provações não vêm para nos parar, provações são como uma escada para nos promover. Como eu disse, queridos, no começo dessa palavra, as provações não vêm para nos matar, mas as provações vêm para nos promover. Nós precisamos entender que Cristo já venceu por nós. Nós precisamos aplicar fé, nós precisamos aplicar a palavra de Deus dia a dia na nossa vida. Uma fé para o dia a dia. Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus dia a dia para passarmos pelas provações. Com isso nós vamos ter a perseverança e através da perseverança nós seremos cristãos maduros ao ponto de, assim como o apóstolo Pedro, que foi preso, foi açoitado, foi chicoteado, de repente ali estava preso num lugar totalmente gelado, uma cela, mas a palavra de Deus diz que ao serem soltos, eles se alegraram porque passaram por aquilo. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos levar a isso, a nós nos alegrarmos quando passamos por uma aprovação e somos aprovados em Deus. Eu gostaria de orar com vocês, eu gostaria que realmente nessa noite que a gente pudesse entender isso, que em todo tempo o Senhor está conosco, em todo tempo Ele nos sustenta, a graça disponível para nós em meio a provações e a alegria em meio a provações. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus realmente nos capacite e nos conduza a esse lugar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo. Nós queremos Te agradecer, Senhor, e nós queremos Te pedir, Senhor, fortalece a cada dia mais, Senhor, a nossa fé. Pai, nos ajuda em meio às dificuldades, nos ajuda, Senhor, em meio às tribulações. Nós pedimos, Senhor, que
o Senhor venha realmente, Senhor, nos capacitar. Expande, Senhor, a nossa fé. Nós sabemos que sem Ti, como a Tua palavra diz, sem Ti nós nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes do Senhor. Mas nós também queremos, Senhor, assim como o apóstolo Pedro, nos levantar, Senhor, em fé, crendo na Tua palavra, exercendo a Tua palavra, praticando a Tua palavra, com o profeta Abacuque declarando que mesmo, sabe, num cenário caótico, ele consegue falar, mesmo diante disso, mesmo que nada disso aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Eu quero, Pai, realmente entrar neste lugar com os meus irmãos, Pai, de maturidade, de nos alegrarmos em meio a adversidades e provações, sabendo que o que nos aguarda é infinitamente maior. O que nos espera é infinitamente maior, que é estar com o Senhor por toda a eternidade. Pai, que a nossa fé esteja firmada no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você pudesse compartilhar essa palavra com alguém, que você pudesse curtir, né, aí o nosso canal, e que a palavra de Deus possa se propagar através do nosso compartilhamento, abençoando a vida das pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.